Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Dando sequência ao nosso estudo continuado do livro Que é o Espiritismo, do capítulo 2 do Cético, o item a ser tratado neste vídeo é Boa ou Má Vontade dos Espíritos para Convencerem. Também é um capítulo pequeno, mas é um capítulo que vai nos trazer ricas reflexões. E nós nos propusemos, nessa sequência de vídeos que estamos gravando hoje, a trazer para vocês algumas leituras do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A próxima leitura é Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Eu só vou ler e a reflexão fica para cada coração. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles, reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina espírita. Eu, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que vos ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais sobre a terra se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre as vossas mãos para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tomam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade. Comunicação feita em Paris no ano de 1860. E nós vamos observar que a leitura está estritamente encadeada com o item que nós traremos hoje. Amai-vos e instruí-vos. Estamos aqui buscando a nossa instrução, intelecto e moral, para que nós possamos chegar um dia a nos amar como Jesus nos pediu. Embalados na leitura, rogamos mais uma vez a assistência espiritual dos mentores e de Jesus. Pedimos a proteção, a inspiração e a paz a todos os corações aqui presentes. E que assim seja. O item, como eu falei, é bem pequeno. Chama-se Boa ou Má Vontade dos Espíritos para Convencerem, composto de uma única questão, que o visitante pede. Os espíritos devem ter interesse em fazer prosélitos? Vamos lembrar que prosélitos são iniciantes. Por que não consentem mais do que o fazem nos meios para convencer certas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? Kardec responde: é que, aparentemente, no momento,
eles não têm interesse em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas mesmas o fazem. É pouco lisonjeiro, eu convenho, mas nós não comandamos suas opiniões, pois os espíritos têm um modo de julgar as coisas que não é sempre o nosso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Enquanto nossa visão está circunscrita pela matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo que nos parece tão longo, para eles é um instante, assim como a distância, que não é senão um passo. Certos detalhes que nos parecem de uma importância extrema, para eles são pueris. Em compensação, acham importante coisas das quais não compreendemos a importância. Para compreendê-los, é preciso se elevar pelo pensamento, acima do nosso horizonte material e moral, e nos colocar em sua posição. Não cabe a eles descerem até nós, mas cabe a nós nos elevarmos até eles. E é a isso que conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade destes pretensos observadores que, nada tendo observado, pretendem colocá-los na berlinda e manobrá-los como a marionetes. É sobretudo o sentimento de hostilidade e de difamação que carregam consigo, e que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Para estes, os espíritos nada fazem, e se inquietam muito pouco com aquilo que eles possam falar ou pensar, porque sua vez chegará. Por isso eu disse que o necessário não é a fé, mas a boa fé. Muito bem. Como verificamos, as leituras estão conectadas e a gente segue aqui com muita fé, com muita boa fé, com muita boa intenção na interpretação que nos cabe dentro das nossas limitações, trazer para vocês. E vocês continuam o raciocínio, vão surgir outros raciocínios, outras colocações, e assim o estudo vai ficando mais produtivo. Muito bem, Kardec coloca que os espíritos julgam de forma diferente, realmente, porque nós aqui, quando estamos encarcerados na carne, em aprendizado, em expiação, em provação, em missão, não importa, estamos aprendendo, nós temos uma visão estreita dos fatos, dos acontecimentos, visto que aqui na Terra nós temos uma programação reencarnatória e nós temos, por misericórdia divina, o esquecimento do nosso passado, assim como também não temos acesso ao nosso futuro. O nosso futuro depende da nossa construção diária. Os espíritos, porém, livres do cárcere carnal, livres no pensamento e na locomoção, abarcam o conjunto. Eles estão com uma visão, como aqui fosse embaixo e eles estão sobre o cume de uma montanha. Então, eles têm a visão do tudo e do todo. Eles conseguem ter outra visão, outra interpretação. Eles sabem o porquê estamos passando tal fato, o para que estamos passando tal fato. E eles têm a plena convicção de que com fé viveremos o que estamos passando. Não importa qual é o desafio, qual é a oportunidade de aprendizado, qual é a alegria, qual é a dor, não importa. Eles sabem o porquê, eles têm essa noção. Claro, dependendo do grau de evolução de cada um. Vamos lembrar que Kardec, para quem já estudou, né, a Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos, para quem não estudou, depois deste livro a gente vai estudar. Então a gente vai ver isso. Kardec coloca a escala espírita, né, as diferenças morais entre os espíritos. Porque, abrindo um parêntese, quando Kardec foi estudar, ele verificou que quando se morre não se dá salto, não se torna milagroso. Uma pessoa que tinha um vício de bebida, por exemplo, ela vai continuar tendo comportamentos adequados. Uma pessoa extremamente culta, mas não moralizada, ela continua no plano espiritual, nos dando comunicações cultas, porém não moralizadas. Uma pessoa extremamente bondosa, ela continua
fora da carne, se comunicando com o mesmo palavreado bondoso, da mesma forma, seja ela culta ou não. Né? Então, fecha parênteses, a natureza não dá salto, mas os espíritos com um grau mais elevado têm condições de abarcarem este conjunto, como Kardec nos coloca, terem uma visão diferente, e ele vai além. É muito interessante, porque aqui ele traz conceitos, ele só pincela, e daí a gente vai vendo esses conceitos aprofundados depois na doutrina espírita, do tempo, da distância, das compreensões, dos estudos, tudo. Aí ele fala que o tempo, que para nós é muito longo, porque a gente tem esse tempo linear, esse tempo contado no calendário, para os espíritos, e tem uma citação, e eu vou ficar devendo porque eu não lembro aonde se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que um século é um segundo na eternidade. Então a gente tem essa diferença do tempo, né? Do tempo que não é esse tempo que contamos. O tempo para o espírito, para a espiritualidade, é muito diferente do nosso tempo na Terra. Precisamos ter essa noção para que a gente, inclusive, entenda as questões científicas, as questões dos 7 dias da Bíblia, que não são tempos, são eras, né? E de formação, que a ciência está provando. Por isso que Kardec sempre falou que o espiritismo ia se adequar à ciência se ela estivesse na frente ou ao contrário, né? E isso é humildade do codificador, né? Porque ele sabe que tudo está em constante transformação e que a doutrina espírita também está em constante transformação. Temos a base, que é a moral, mas essas questões científicas estarão em transformação. Mas voltando para o nosso assunto, aqui ele coloca as distâncias. Para nós, uma distância ela é longa e a gente tem os meios de transportes mais rápidos, atuais, avião, trem, tudo. Mas para os espíritos, a distância é vencida pelo pensamento. Então, eu penso em Jesus. Eu estou numa situação de risco de vida, de perigo. Eu penso em Jesus. Vou citar para vocês uma situação de ordem prática. Uma vez eu fui abordada por dois moços para ser assaltada. Na hora que eles me assaltaram, passa o celular, eu falei, só um pouquinho, só vou pegar aqui no porta-luva um dinheiro. Eles ficaram cada um do lado do carro e eu pensei comigo, Deus, me socorre. Quando eu fiz isso, eles jogaram o celular e saíram correndo. Então, qual que é a comunicação dos espíritos? E o socorro é o pensamento, é a oração feita com a intenção, com amor, nesse sentido. Por isso que ele fala que não basta ter fé, mas a boa fé. E a gente já vai adentrar nessas questões de intenções aqui. Então, aqui, a distância é diferente, né? Eles têm as questões de volitação, que a gente vai ver bem lá pra frente, que já são os espíritos desmaterializados dos sentimentos aqui da carne, que vão conseguir se deslocar de uma forma muito superior, né? Muito mais evoluída que nós. E eles compreendem tudo de uma forma diferente. Aí Kardec nos chama a atenção aqui uma coisa que eu sublinhei no livro, que eu quero colocar para vocês com ênfase, que não cabe a eles se rebaixarem a nós, mas sim a nós nos elevarmos ao pensamento dos bons espíritos e dos espíritos puros. Por quê? Porque se eles já chegaram num grau de maturidade espiritual e de pureza de pensamento, de coração e de ação, por que eles vão descer? Então, que a gente se esforce para subir, que a gente tenha o estudo e a observação e que aos pouquinhos nós mesmos, por nosso mérito, nosso livre-arbítrio, nosso merecimento e esforço, a gente chegue até eles. Cabe a nós. Não basta eu falar assim, eu acredito no plano espiritual, eu acredito que a vida continua, mas você fica só no acredito. Você não vai estudar, você não vai atrás, você não vai ver. Então, é a boa fé, né? A boa fé é aquilo que transforma a nossa fé em ação, que traz bondade, que traz intenção boa no nosso coração. E Kardec vai seguindo aqui na questão. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos. Observadores assíduos e conscienciosos é aquele perseverante e consciente do que ele está observando, por que ele está observando, qual é a intenção do fato, por que acontece, por que nós estamos estudando aqui, por que a gente está persistindo, porque eu quero aprender, porque eu quero evoluir, porque esse estudo aqui é de ordem prática, porque ele explica fenômenos que acontecem comigo, com a minha mãe, com a minha tia, com o meu parente,
porque eu preciso me esclarecer, porque eu preciso ter isso bem arquitetado na linha da razão dentro da minha mente, para que aos poucos eu coloque no coração, entende? É aquela velha história, a natureza não dá saltos. Então, essa passagem, viu, que ela é pequena, mas que ela nos traz pensamentos aqui riquíssimos, reflexões que eclodem de dentro para fora, para que a gente possa colocar de uma forma maravilhosa. Que não basta a gente crer, a gente ter vontade, a gente precisa ter boa vontade, boa fé, a gente precisa ter o querer, né? Então aqui, deixa eu dar uma conferida nas minhas anotações, ver o que ficou aqui para trás, que a gente pudesse colocar aqui. A gente precisa saber também que, colocando aqui no mundo real, nós temos uma programação reencarnatória. E aqui, quando a gente vai programar, a gente vai se relacionar um com o outro, assim como a gente está num estudo que é um relacionamento entre nós e o entendimento do plano espiritual. É uma forma de relacionar com uma mente, com uma inteligência desencarnada, né, colocada aqui no papel. Então a gente vai se relacionar com o outro. Como que eu vou me relacionar com o outro? Como eu vou ver o outro? Muitas vezes eu enxergo o outro a partir de mim mesma, a partir das minhas experiências, a partir de como eu sinto, de como eu sou. Mas os espíritos são diferentes, cada pessoa é um mundo à parte. Então que a gente também deixe ele se manifestar conforme a necessidade da manifestação deles e conforme eles são. Então que a gente possa, neste momento de nosso aprendizado, na nossa vida e também dentro da doutrina, falar pouco, ouvir muito, tentar se relacionar bem com o outro, né? Lermos bastante, lemos... mas eu não tenho tempo para ler. 15 minutinhos, a menos de TikTok, Instagram, rede social. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Só citei. Então, assim, 15 minutinhos a menos. E aí a gente consegue ter 15 minutinhos pra gente poder ir esclarecendo o nosso espírito imortal. E não apenas distraindo a nossa mente, né? Com algo que pode ser fútil. Então, que a gente possa enriquecer o nosso espírito imortal com algo profundo, com algo que, quando eu desencarnar, deixar a carne, ir para o outro lado da vida, falando em termos popular, eu vou levar no meu coração uma construção sólida, que eu não fiquei ali horas do meu dia, mas que eu fui construindo 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Então, voltando aqui às nossas anotações, Kardec fala dos níveis dos espíritos. Ele coloca que a gente ouve no nosso pensamento os bons espíritos, assim como os bons espíritos e Deus sondam as nossas intenções. Não tem aquele ditado, Deus vê, Deus enxerga dentro do nosso coração? É isso mesmo. Deus sabe, antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos, de nós agirmos, as nossas intenções, boas ou não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, também fala que o que vale é a intenção. O que eu pretendo com tal fato, com tal estudo? Qual a minha intenção real sobre algo ou alguém? Sobre o meu comportamento? Entende? Qual a minha intenção? Então, assim, a gente precisa ter essa questão, que os bons pensamentos, a gente sempre vai ouvir dos bons espíritos, as boas ideias. E que as ideias ruins a gente precisa selecionar e pensar e raciocinar. Será que não é criação minha? E saber que se eu tô criando algo que não é tão legal, eu posso me conectar com algo que não é tão legal. E que eu vou ter que me relacionar com isso através do outro que vai me influenciar, mas que surgiu de mim, entende? Então, por isso que a gente precisa sempre ficar atento a nós, a nossa intenção, a nossa boa intenção, o que a gente está pensando, por que a gente está pensando, né? Da onde veio, e que a gente possa perseverar com fé, sabe? Saber que nesse exercício de autoconhecimento, e vocês já devem ter observado que conforme a gente vai estudando, a gente também vai se relacionando conosco mesmo, e você vai se relacionando aqui comigo, e vai se relacionando com Kardec, com o visitante, né, com que tá aqui fazendo essa interação, e você também vai se conhecendo. Então, esse exercício de se conhecer, de se interagir, a gente vai criando esse relacionamento conosco, vendo o que temos no nosso coração, na nossa mente. Enfim, já indo para a finalização do nosso raciocínio de hoje, a gente precisa ver
como a gente está sentindo, como estamos se relacionando, como a gente está vendo Deus no outro, né? Quando eu vejo algo de bom no outro, quem eu tô vendo? Deus. Quando o outro vê algo de bom em mim, o que ele tá vendo em mim? Deus em mim, Deus agindo através de mim. Então, se eu reconheço apenas o defeito do outro, será que talvez não está em mim? Então, o outro eu tenho a capacidade de corrigir? Não, mas eu posso corrigir em mim. Então, que eu possa fazer essa correção em mim. Porque a gente sempre vai se relacionar. Aqui na Terra, a gente sempre vai ter um resgate, a gente sempre vai ter um reparo. E a gente sempre vai fazer isso como? Nos nossos relacionamentos. Nas nossas atitudes, nos nossos contatos do nosso dia a dia, né? Que a gente vai se conhecendo, se deixando se conhecer, e aqui no caso do estudo, voltando para finalizarmos o estudo, que a gente vai se convencendo ou não, que a gente vai vendo a realidade dos fatos ou não. Como Kardec bem falou, por isso que eu disse que é necessário não é a fé, mas a boa fé. A boa fé de estarmos abertos, estarmos olhando Deus, estarmos olhando os fatos com boas intenções. Boa fé é boa intenção. Boa intenção é a vontade, a capacidade de fazer algo bom com aquilo que chega até mim, com aquilo que me cabe, com a pessoa que eu me transformei e que eu sou no momento. Muito bem, por hoje acabamos o nosso raciocínio. Esperamos ter contribuído e estaremos aqui juntos, se Deus assim o permitir, no próximo vídeo. Vou fazer a nossa breve prece de encerramento. Convido a todos que se sentirem à vontade para acompanharem, mental ou fecharem os olhos. Mestre amado Jesus, gratidão pela inspiração, pela sua luz. Gratidão por estar conosco e nunca desistir de nós. Gratidão por sempre colocar boas sementes de amor no nosso coração. Que nós possamos permitir que essas sementes germinem, transformem em fé e que a boa fé venha dela. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado. Se esse conteúdo fez sentido para você, divulga, aperta o joinha, espalhe esse canal e nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Mais uma vez, gratidão, paz e luz, e até a semana que vem.